Olá, meus queridos irmãos e diletos ouvintes. Hoje eu gostaria de ponderar com os amados sobre o tema a política que o povo precisa. Fundamentarei a minha ponderação em Provérbios 29:2, onde a Bíblia diz: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios dominam, o povo geme, o povo reclama. Justo aqui é alguém de caráter íntegro, puro, correto, digno, ilibado, um caráter digno de confiança. Já o ímpio aqui é uma pessoa desqualificada, uma pessoa de caráter desumano, desafeiçoado, cruel, corrompido. Meus queridos e minhas queridas, quando Deus criou o mundo, o universo, Ele não deixou ao léu. Ele criou sistema, Ele estabeleceu instituições para garantir o bem-estar social da humanidade. Ele criou o sistema livre-arbitral, ou seja, Ele criou o homem, deu-lhe o direito de escolher, de decidir, de optar, e responsabilizando-o, entretanto, por suas escolhas. Deus também criou o sistema nupcial, o casamento. Somente o casamento une legitimamente um homem e uma mulher para a constituição legal da família. Deus também criou o sistema família, a instituição família, que é a sociedade em miniatura. A família é a primeira escola da criança, onde a criança deve aprender o respeito, o amor, a criança deve aprender o que é a sociedade, o que é o patriotismo e ser um bom cidadão. Deus também criou o sistema, podemos dizer assim, eclesiástico, a igreja. A igreja é a agência do reino dos céus aqui na terra. Deus deu ao cidadão o direito de livre defesa da sua fé, da sua crença. Mas Deus também criou o sistema político governamental. E eu posso dizer para você que todas as instituições dependem da família. A política depende da família, a igreja depende da família, a educação depende da família, tudo depende da família. A família é o núcleo básico da sociedade para a formação do cidadão. Queremos, no entanto, nesta oportunidade, falar sobre a política que o povo precisa. Não vamos falar de todas as instituições, mas principalmente da política que todos precisam. O advogado, o diplomata francês, Joseph Murray, ele disse que cada cidadão tem a política ou o governo que merece. Eu acrescentaria dizendo que cada povo tem o governo que ele escolhe ter. Por quê? Porque por ruim que seja o cidadão, ele não merece ser governado por corrupto, por depravado, por alguém desafeiçoado, por alguém digno. Então, a política. O que é a política para você? Muitas pessoas nem entendem o que é política e é contra a política. O que entendemos por política? Há pessoas que odeiam política, nem querem nem ouvir falar, porque estão equivocadas. Elas são equivocadas. A política é uma ciência divina. Deus o fez para o bem de todos nós. Existe uma grande diferença entre política e politicagem. Entre a boa política e a má política. Em sociologia, política é a ciência que ensina como administrar, como governar uma nação, como administrar os bens públicos, direcionando a cada cidadão como a sua Constituição determina. Então a política é uma ciência, a política é uma instituição de Deus, assim como a igreja, assim como a família. Agora, é o homem que corrompe. Do termo grego politiker, política significa o governo da cidade
que visava administrar os bens públicos, direcionando ao povo. Política não é nada do diabo, a política é algo de Deus. Porém, o homem corrompe. Satanás usa o homem para corromper a política. A política não corrompe ninguém, como já frisamos. A política não corrompe o homem, é o homem que corrompe a política e o poder. Todo o mal, toda a corrupção é gerada na mente e no coração do homem. Diz a Bíblia que é do coração do homem que procedem todos os maus desígnios. Nosso segundo tópico fala de exemplos de como o ser humano corrompe a política. Vamos ver. Como é que o cidadão corrompe a política? Primeiro, quando o ser humano corrompe o poder e a política, tornando algo inescrupuloso, algo indecente e desumano. Aí está corrompendo o que Deus fez. Deus fez com a finalidade. O homem leva para outra finalidade. Quando é que o homem corrompe a política? Quando o eleitor perde o senso do patriotismo. Devemos amar a nossa pátria, não porque é a mais bela, é a mais bonita e a mais rica, mas porque é nossa. Quem ama, cuida. Quando é que o homem corrompe a política? Quando o eleitor se revolta e vota de qualquer jeito, vota em qualquer cidadão, sem olhar o seu caráter, sem olhar a sua vida, a sua família, a sua intenção. Quando é que o homem corrompe a política? Quando o homem, o ser humano, usa a política para o seu próprio benefício. É um retrato do Brasil. Quantas pessoas estão ricas hoje à custa da política? E quantas pessoas estão pobres, necessitando e ninguém faz nada por essas pessoas? Política é a ciência que capacita o homem a administrar os bens públicos, o dinheiro público, mediante a necessidade dos cidadãos. A política que o povo precisa. Eu vou relacionar agora algumas das qualidades da boa política, algumas das qualidades da política que eu e que você precisamos. Primeiro, a política que todos nós precisamos é aquela que promove uma educação decente e motivadora. É aquela que promove uma saúde que dê assistência a quem precisa. A política que todos precisam é aquela que promove moradia decente para quem mais precisa. Quantas pessoas no Brasil moram em área de risco? Quantas pessoas ainda moram em rua? Falta uma administração digna. A política que o povo precisa, que eu preciso, que nós precisamos, é aquela que promove a segurança pública otimizada e preventiva. Infelizmente, as leis, os sistemas, as ações policiais só dá direito aos juízes e advogados julgar caso, não são preventivas, não são profiláticas, não são aquelas estratégias que evitam o assalto, o assassinato, o roubo, o sequestro. Só serve para juízes analisar processo. E, infelizmente, a política é uma ciência de Deus e ela visa o bem-estar do cidadão. A política que o povo precisa é aquela política que promove o respeito à vida como uma dádiva de Deus. É aquela que promove o respeito à família como uma instituição fundamental criada e planejada por Deus. A política que todos precisamos, a política que o povo precisa é aquela que defende a fé transcendental, a fé em Deus, a confiança no Deus Supremo, Criador e Preservador do Universo. A política que eu, que você, que todos nós precisamos é aquela política que dá uma assistência digna e adequada aos mais necessitados. A política que todos precisam, que o povo precisa, que nós precisamos, é aquela política que protege
que defende o mais vulnerável, o idoso, o deficiente, que faz aquele deficiente, aquele que já tem as suas limitações físicas e sociais, que faz dessas pessoas serem alguém felizes, ter um bom benefício, uma boa aposentadoria, e que não lhe falte as condições de lhe comprar o remédio, de pagar uma consulta, e etc, e etc. A política que o povo precisa é aquela que promove o respeito pela igreja como uma organização que, de fato, tem atividade essencial à vida. A política que todos precisam. Queridos, eu quero concluir dessa feita dizendo o seguinte: as políticas sociais devem proporcionar e garantir os direitos e condições dignas aos cidadãos, de forma igualitária, de forma justa e saudáveis. Nós precisamos ser cidadãos que cooperem com a boa política e não com a má política. Por isso, precisamos ser participantes de projetos, participantes de ideias que visem melhorar a forma de se administrar, de se governar os bens públicos. Entretanto, precisamos entender que ser ou estar envolvido em atividade política não se limita apenas ao direito de votar, mas o direito de votar consciente, o direito de votar corretamente, o direito de apoiar e de desapoiar, de colocar e tirar quem realmente está agindo indignamente. Temos que ser sábios. Eu tenho dito, meus queridos, que o Brasil, estamos concluindo, não pode ter 3 tipos de eleitores. O Brasil não pode mais ter um eleitor omisso, aquele que deixa de exercer os seus direitos patriotas, de patriota. O Brasil não pode ter eleitor revoltado, que vota de qualquer jeito, que vota em qualquer pessoa. E nem pode ter um eleitor corrupto, que vende o seu voto por uma consulta médica, que vende seu voto por uma cesta básica, que vende seu voto por qualquer favor. Isto é promover a má política. Isso já é, por natureza, politicagem. Precisamos entender que tudo que Deus faz é perfeito e tem um propósito santo. Porém, é o homem que corrompe. Dependendo do teu conceito, dependendo da tua ideia, dependendo das suas atitudes e postura, a política pode melhorar ou piorar. Você como cidadão, você como patriota, ame com fé e orgulho a terra onde nasceste. Isso é patriotismo. Devemos amar a nossa pátria porque é nossa e quem ama cuida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde de mais políticos piores do que temos. Que Deus esteja proporcionando, preparando alguém que possa governar de uma forma adequada essa nação. Que Deus nos abençoe e que a igreja não cesse de orar, de interceder a favor das autoridades. Porque não há autoridades que não sejam instituídas por Deus. Que nós temos a responsabilidade como cristão, como igreja, interceder por essas pessoas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua família, com o nosso povo, com os nossos líderes, nossos políticos, hoje e para sempre. Amém e amém.